Temos a honra e agradecemos a presença do pastor Josebert, presidente da Convenção das Igrejas Batistas em Belém do Pará, e tê-lo aqui é uma honra, embora a circunstância nos seja triste, mas sabíamos da sua relação de amizade pessoal com o nosso querido pastor Gilberto. Por gentileza, sua saudação. E também é vice-presidente da Academia Evangélica de Letras do Pará. É uma honra tê-lo. Graça e paz a todos. Eu gostaria de dizer que hoje é um momento de grande festa, porque pastor Gilberto adentrou as mansões celestiais. Eu sei que é triste pelo lado humano, porque o pastor Gilberto é um grande amigo meu, amigão. E quando Jesus viu Lázaro ali, né? Jesus chorou. E quando a gente olha o corpo ali do pastor Gilberto, dá vontade também da gente chorar, porque nós somos seres humanos. Se Jesus chorou, imagina nós, né? Mas a felicidade, irmãos, é muito maior, porque esse homem de Deus, ele trouxe alegria a todos os nossos corações. Ninguém que conhece o pastor Gilberto, depois de ter recebido um abraço dele, uma palavra dele, sai triste. Porque a própria pessoa dele, como ser humano, e a unção de Deus que está sobre ele, parece que alivia todas as nossas cargas. Aquele falar tranquilo, suave e meigo. Eu tive a oportunidade de visitar campos aqui no Pará, ao lado do pastor Gilberto. E para mim foi um grande privilégio, porque em cada lugar que eu ia com ele, o povo fazia uma grande festa ao vê-lo. E eu vejo que ele tinha algo que todos nós precisamos ter também, essa amabilidade no tratar com as pessoas. E olha, o cargo e as funções que estavam sobre a responsabilidade dele, ele dava conta de tudo. Eu não sei como ele conseguia, porque era muita responsabilidade. Mas eu nunca vi esse homem de cabeça quente. Nunca vi ele aborrecido. E não é que não tinha problema para enfrentar, não. Existia muitos. Mas ele, com aquela tranquilidade dele, com aquela dependência de Deus, ele conseguia resolver tudo de acordo com a orientação de Deus, porque ele buscava em Deus as respostas. E quando a gente não busca em Deus as respostas, a gente fica angustiado, a gente fica, até transformados. Mas quando a gente busca a vontade de Deus, a sabedoria que vem de Deus, as coisas fluem. Hoje, eu estou como presidente da Convenção Batista do Estado do Pará. Reúne todas as igrejas batistas do Estado do Pará. E eu estou trazendo essa palavra de reconhecimento ao pastor Gilberto, não mais aqui entre nós como pessoa, mas no céu, Vivinho da Silva. E muito feliz, porque está ao lado do Pai. Então eu trago esse abraço e reconhecimento de todas as nossas igrejas batistas no estado do Pará, por tudo aquilo que é o pastor Gilberto e aquilo que ele fez no reino do Senhor Jesus.
na simplicidade, ele fez coisas grandiosas. Todo esse complexo que a gente está aqui, e mais o outro que está mais lá na frente, são frutos da obra de Deus através do pastor Gilberto. Eu li a biografia do pastor Gilberto, muito bonita e muito inspiradora. Quando eu tive a oportunidade de conhecê-lo, ele me presenteou com a biografia dele. Eu li todinha. Eu disse, olha, está difícil surgir um outro homem assim como o pastor Gilberto, porque é um homem que realmente é dependência pura de Deus. Os sinais e prodígios estão ali na sua vida. E serve, irmãos, de grande inspiração para todos nós. A vida de um homem simples, que deixou lá, né, os seus negócios, lá em São Paulo, que ele era empresário, e veio atender o chamado de Deus para pastorear aqui no Pará. Quem ainda não leu a biografia dele, eu recomendo que leia, que com certeza será uma grande inspiração. E eu vejo, irmãos, que essa obra que o pastor Gilberto avançou, precisa ser dada continuidade. Eu estive conversando com seus filhos, né? E eu disse a eles, em oração, que Deus passe a unção do seu pai, para que eles possam dar continuidade à obra. Porque, irmãos, sem a unção do Senhor, a única coisa que a gente consegue fazer é a obra de homens. Mas quando a gente está debaixo da unção de Deus, a gente consegue fazer a obra de Deus. E é por isso que eu peço que todos os irmãos possam orar pelos seus filhos, possam orar pela sua esposa, pela família do pastor Gilberto, não só pelo consolo, o conforto de Deus, mas para que eles continuem essa grande obra que o pastor Gilberto está agora repassando. Porque a obra de Deus, irmãos, não para. Assim como Deus o chamou para as mansões celestiais, agora Ele vai estar colocando outras pessoas para que o trabalho possa prosseguir. E talvez você esteja aí sentado numa cadeira dessa pensando, quem será essa pessoa? E eu posso dizer que dependendo daquilo que Deus tem de propósito para a sua vida, pode inclusive ser você. Porque Deus, irmãos, escolhe aquele que Ele quer que escolha. E nós precisamos dizer como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. O campo do estado do Pará é enorme. Eu tenho viajado por esse estado, como presidente da nossa Convenção Batista do Pará. E em cada lugar que eu vou, eu vejo irmãos da Assembleia também falando do trabalho que o pastor Gilberto desenvolveu lá. E eu digo, que coisa maravilhosa, né? Porque, irmãos, tanto batista como assembleianos e outras denominações, o nosso reino é só um, é o reino de Deus. Não há divisão entre nós, não há disputa entre nós. Somos um só povo, povo do Senhor, que deve se levantar para levar essa mensagem de salvação, levar a mar de Cristo no nosso estado do Pará. Nós precisamos dar continuidade a esse trabalho. E um outro ponto que o pastor Gilberto trabalhou, pastor Paulino, é o nosso presidente da nossa Academia Evangélica de Letras. Com certeza ele estará também entre nós ainda nessas oportunidades. Mas eu trago também, irmãos, um grande abraço dos 72 acadêmicos da nossa Academia Evangélica de Letras do Pará, onde eu estou como vice-presidente, e também um reconhecimento ao trabalho que o pastor Gilberto fez no planejamento
E no surgimento dessa academia, talvez poucos irmãos aqui saibam disso, mas o pastor Gilberto foi um dos idealizadores dessa Academia Evangélica de Letras. Nós temos, irmãos, também, como um dos dons que a Bíblia diz, né, os nossos mestres, os nossos intelectuais. E todos eles precisam estar reunidos em uma academia para que a palavra de Deus seja difundida em todos os lugares. Ela possa ser preservada como sã doutrina. Então a Academia Evangélica de Letras também surgiu no coração do pastor Gilberto. E dentre esse trabalho que ele fez também na academia, ele indicou outros pastores da Assembleia para fazer parte. Pastor Célio, pastor Salles e pastor Paulo. Talvez você diga assim, faltou eu. Realmente pode ter faltado você, mas só tinha 72 cadeiras, não dava para colocar todo mundo, não é verdade? Então, vai surgir novas oportunidades para entrarem outros intelectuais, outros pastores, para fazer parte da academia. Mas sabe, irmãos, a visão do pastor Gilberto, mesmo com já a fragilidade do corpo, mas a cabeça dele continuava, olha, como a cabeça de um jovem. E ele, irmãos, quando dormia, com certeza ele sonhava. E ele sonhava os sonhos de Deus. E ao levantar da cama, Deus dizia, agora vai e faz. E tantas coisas boas ele fez. E todos nós, irmãos, estamos beneficiados com tudo aquilo que o pastor Gilberto iniciou e deu continuidade. E hoje nós estamos desfrutando, inclusive desse grande espaço que está aqui, fruto da obra de Deus, através desse grande homem do Senhor. Por isso, irmãos, chegou o momento onde o pastor Gilberto recebeu o chamado de Deus agora para adentrar as mansões celestiais. Hoje eu estou falando aqui no microfone, pode ser que amanhã eu esteja no lugar dele também, ou qualquer um de nós. Nós não sabemos o tempo que nós temos ainda pela frente. Por isso que a Bíblia diz, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. E eu quero dizer para os irmãos que o pastor Gilberto teve sabedoria para viver cada dia, cada minuto, cada ano que Deus deu a ele. E que nós venhamos, irmãos, a buscar essa sabedoria e não desperdiçar o tempo que Deus tem para nós. Porque o tempo é precioso e o tempo não volta. O pastor Gilberto aproveitou todo, até mesmo ainda doente, ele continuava fazendo a obra de Deus. Grande exemplo para todos nós, irmãos. E eu vejo assim que essa inspiração para nós, ela tem que sair apenas da emoção e ir para a prática. A gente olhar a vida desse homem e dizer, eu não só desejo seguir esse exemplo, mas eu vou fazer, eu vou seguir. Eu vou mudar coisas na minha vida, que eu aprendi também através da vida do pastor Gilberto, e seguir em frente. A grande alegria dele, irmãos, é que aquilo que ele nos ensinou, com base na palavra de Deus, nós venhamos colocar em prática. Por quê? Aquilo que Paulo escreveu, né? Combati o bom combate, completei a missão, mantive a fé. Isso é a vida do pastor Gilberto. Um homem que nunca disse não para Deus. Um homem que enfrentou todas as dificuldades. Mas um homem que completou a sua missão. E fica uma reflexão para todos nós. Como está a missão que Deus colocou para nós? Será que nós colocamos de lado porque as dificuldades são grandes? Ou será que nós vamos seguir à frente?
Uma das preocupações de Jesus em ver os seus discípulos, né? É que seus discípulos estavam tão apegados a eles, que quando Jesus disse, eu estou indo, né? Gerou um problema muito sério entre eles, porque ninguém queria perder a presença de Jesus. Imagina se o pastor Gilberto dissesse assim, olha, eu estou indo, como é que ia ficar a gente, né? Por isso que a Bíblia diz, não se turbe o vosso coração, né? Sabe, irmãos, a partida do pastor Gilberto não encerra, mas dá continuidade ao novo ciclo. E Jesus disse, irmãos, uma coisa importante, que nós iríamos fazer coisas ainda maiores. Eu tenho certeza que as pessoas que Deus vai levantar para dar continuidade a essa obra, ainda farão coisas maiores para a honra e glória do Senhor. Então, irmãos, a obra do Senhor, ela não vai parar, ela vai prosseguir. Porque onde tiver um servo obediente ao Senhor, como o pastor Gilberto a obra de Deus vai continuar sendo feita e dará muitos frutos. Então, como vice-presidente da Academia Evangélica de Letras do Pará, fica esse reconhecimento ao trabalho do pastor Gilberto